Pessoal, então vamos para a correção de mais um exercício de biologia. Esse exercício foi passado semana passada, no dia 6 de maio, e o conteúdo é herança genética ligada ao sexo. A gente vai ver que tem algumas especificidades nesses cruzamentos, porque aqui a gente vai estar falando de características que estão ligadas aos cromossomos sexuais especificamente, né? Então não são anomalias que podem estar em outros cromossomos, né? Características que podem estar em outros cromossomos. A gente vai falar de características que estão ligadas aos cromossomos sexuais. A questão passada ela já está resolvida, vocês já pegaram o exercício resolvido. Eu vou só dar ênfase nele novamente, que é para poder ressaltar alguns pontos, né, e ficar melhor explicado para vocês. Então a questão a seguir foi proposta em um vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais e envolve a construção e a análise de uma genealogia para a sua resolução. A questão é a seguinte: na espécie humana, o daltonismo, que para quem não sabe o que é daltonismo, é uma anomalia genética, né? Claro, ligada aos cromossomos sexuais, a gente vai ver isso, que propicia ao portador dela uma confusão na interpretação de algumas cores, né? Então, tem alguns daltônicos que vai fazer confusão na interpretação do verde com o vermelho, entre outras cores. Então, o portador do daltonismo ele tem essa dificuldade de observar as cores da forma de quem não tem essa anomalia enxerga, né? Então, a forma dele observar as cores é um pouco diferente. É condicionado por um gene recessivo, né? Então não é uma característica dominante da nossa espécie, é recessivo e é ligado ao sexo, né? A gente vai ver que é ligado ao cromossomo que a gente recebe da nossa mãe ou do nosso pai, né? Então no cromossomo sexual, especificamente no cromossomo sexual que vem da nossa mãe e nosso pai. Um casal de visão normal tem uma criança daltônica, né? Então, ou seja, nesse exercício que a gente vai fazer, o casal ele vai ter visão normal e a criança ela é daltônica. A partir desses dados, responda. Aí tem 4 questões, a gente vai responder uma por uma. Só para ressaltar para vocês, aqui é o cariótipo humano. O que é cariótipo? É o conjunto de cromossomos, né? 23 pares, ó, 22, 23. Esse 23º aqui, colocou ele como cromossomos sexuais, X, Y. Nesse caso aqui, a gente vai entender que isso aqui é um homem. A gente vai ver aqui nas próximas figuras que somente o homem tem um cromossomo Y, que ele recebe do pai dele. Né? Então, isso aqui é passado de pai para filho do sexo masculino. Então, são 23 pares de cromossomos, sendo um deles o cromossomo sexual. Né? Como é que formam-se esses cromossomos sexuais? A gente tem as células somáticas, né, que são as células que têm 46 cromossomos, né, esses cromossomos aqui, e elas entram em divisão celular para a formação de gametas, né, lá nos órgãos sexuais masculinos e femininos. Aí no corpo da mãe vai formar os gametas femininos, que são os óvulos. No corpo do pai, a divisão dessas células vai formar os gametas masculinos, que são espermatozoides. E a divisão celular que vai acontecer lá é a meiose. Isso a gente viu lá no primeiro ano. Né? Ou seja, metade, esses cromossomos que estão em pares, eles vão se separar. Inclusive o cromossomo sexual. Vai para um, no caso, né, do homem, vai um para um espermatozoide, outro para o outro, e assim por diante. Né? Para a mulher também, vai um para o espermatozoide, outro para o outro. Eles se dividem em 23 cromossomos. No caso, eram 46, se divide em 23 na meiose. Né? Então, aqui, ó, no corpo da célula da mãe, a gente tem lá no cromossomo sexual X para um cromossomo que ela recebe da mãe e X para o outro cromossomo que ela recebe do pai. Então, o cromossomo sexual da mãe, o par de cromossomo sexual da mãe é XX. Já o do pai é X que ele recebe da mãe e Y que ele recebe do pai dele. É diferente o par de cromossomos sexuais dos organismos de sexo masculino, né? No caso da espécie humana, do homem. O homem vai ter XY nos cromossomos sexuais e a mulher XX. Quando vai se dividir, né, lá na meiose, vão formar gametas. A mulher só vai formar gametas com o cromossomo X e o homem só vai formar gametas com cromossomo X, né, e cromossomo Y, porque ele tem o cromossomo Y também. Então a mulher só forma X, porque ela só tem X nos cromossomos sexuais, e o homem só vai formar gametas com cromossomos X e Y. Né? O homem pode formar os dois tipos de cromossomos. Quando há fecundação para a formação de um novo indivíduo, né, que se junta um óvulo com um espermatozoide, aí que vai se juntar os pares de cromossomos novamente,
aí pode haver combinações para formar indivíduos do sexo masculino ou indivíduos do sexo feminino. Por exemplo, né, os óvulos da mulher, automaticamente ele vai ter só o cromossomo X, né? Então, a mulher, ela vai passar o X para o seu filhote, né, lá na hora da fecundação, e o homem, né, aqui no caso aqui, o celular do homem, ele vai passar um X também, ele pode passar um X. Nesse caso, vai nascer uma menina. Se a mulher passar o X, que é claro, automático ela vai passar o X, que ela tem só ela, mas o homem passar o Y, o que vai nascer é um menino. Então, o que define, né, aqui fica melhor para enxergar, o que define se vai ser menino ou menina, o organismo que vai nascer, depende se o espermatozoide do pai está carregando o cromossomo sexual que ele recebeu da mãe dele, né, o cromossomo X, ou se ele está carregando o cromossomo sexual que ele recebeu do pai dele, que é o Y. Se ele passar o X, vai nascer uma menina. Se tiver o X lá no espermatozoide, vai nascer uma menina, porque a mãe só passa X, e XX é menina. Se ele passar o Y, vai nascer um menino, porque a mãe passa o X e ele passa o Y, aí vai nascer o menino. E qual que é a frequência que isso vai ocorrer? 50%, né? A metade de chance de nascer menino ou menina. Ah, mas meu tio só teve filhas mulheres. Ah, foi um acaso, porque a probabilidade de acontecer é sempre 50%. Sempre lá na hora da divisão, lá o homem vai formar metade dos espermatozoides com X, metade dos espermatozoides com Y. A mulher vai formar todos com X. Mas na hora da fecundação, a chance de se encontrar um X com X ou um X com Y vai ser 50%. Né? A chance de nascer uma menina ou um menino sempre vai ser 50%. Então vamos ao exercício. Né? Então a gente tem que entender que ligado a esses cromossomos sexuais vai aparecer algumas anomalias, né? Algumas características que podem ser dominantes ou recessivas, que vai ter o seu alelo dominante ou o seu alelo recessivo também ligado a algum dos cromossomos sexuais. Por exemplo, na pergunta, na letra A desse número 1, né? Qual é o sexo da criança? O pai, tendo a visão normal, apresenta o genótipo XDzinho Y. Né? A gente sabe que ele é do sexo masculino, então ele vai ter o X e o Y. XDzão Y, aliás, desculpa, visão normal, né? Então ele não tem a doença. Então a característica dominante do daltonismo a gente vai pôr, vamos usar o D para daltonismo, né? Então o D maiúsculo, né? Característica dominante a gente usa a letra maiúscula. Então, e só ressaltando, né, para poder entender esse exercício, a característica para o daltonismo, ela vai estar ligada ao cromossomo X. O cromossomo Y não carrega essa característica, né? Então, aqui, ó, XDzão, o pai é normal, XDzão Y, né? Então ele recebeu esse XDzão da mãe dele, provavelmente, e o Y do pai dele. Ele tem a visão normal. Se a criança fosse menina, ela receberia o cromossomo XDzão do seu pai e jamais seria daltônica. Conclui-se que a criança é do sexo masculino e que a mãe é heterozigota XDzão, XDzinho, para o daltonismo. Observe o esquema abaixo. Né? Então, se falou que os pais são normais, isso aqui é um heredograma que a gente fala. Círculo representa sexo feminino, quadrado, sexo masculino. E quando está escuro assim, é porque o organismo lá no heredograma apresenta a característica recessiva, né? A anomalia ou a característica recessiva que a gente está falando. Então, vamos lá para entender. O pai já falou que ele é normal. Então, a gente já sabe que ele é XDzão Y. A mãe, a gente não sabe se ela pode ser XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho, porque ela tem dois alelos X, né? Então ela pode ser heterozigota. Mas ela vai passar para o filho só um dos X. Quem passa, como o filho é homem, né? Tá quadradinho, o pai vai passar o Y. Então ela passou. Nesse caso aqui que a gente sabe que o filho é portador do daltonismo, ela passou o XDzinho, XDzinho Y. Qual é o sexo da criança? É do sexo masculino, a gente está vendo aqui o quadradinho, né? E como o pai tem a visão normal, a gente sabe, o organismo aqui, ele apresentou a doença, esse alelo só pode ter vindo da mãe, porque o pai passou o Y,
né? Então a gente já sabe que ele é do sexo masculino. Das 3 pessoas citadas, qual ou quais possuem gene para o daltonismo? Qual ou quais possuem gene para a visão normal? Então, o pai só possui gene para a visão normal. O Y não carrega o gene para daltonismo e ele é XDzão, que a gente já descobriu aqui, né? A mãe, ela possui o gene tanto para o daltonismo, que é o XDzinho, esse aqui, tanto para a visão normal. Ela é heterozigota, ela não apresenta o daltonismo, porque para indivíduos do sexo feminino apresentar o daltonismo, os dois X deveriam ser recessivos, né? Então, o XDzinho, ela não porta a anomalia, mas ela porta o gene, tanto que ela passou para o filho. Então, o filho e a mãe têm um gene para o daltonismo, a mãe tem um gene para o gene de pessoas normais e o pai só genes de pessoas normais, que não apresentam o daltonismo. Então, a resposta é: basta observar o esquema da resolução do item A, né, esse esquema aqui. A mãe e o filho possuem um gene para o daltonismo, tanto que ela passou um para o filho, né? XDzinho. Né? Esse é o gene para o daltonismo. Tanto o pai quanto a mãe possuem um gene para a visão normal, né? O XDzão e o pai aqui XDzão também, né? O pai, se ele tivesse XDzinho aqui, ele também teria doença. Porque para o sexo masculino apresentar a doença, basta ter um alelo recessivo, né? Porque ele só carrega um X. Já o sexo feminino carrega 2X. Para o sexo feminino apresentar a doença, tem que ter o alelo para a doença nos 2X. Né? Então, essa é a resposta da A e a resposta da B. Coisa simples. Qualquer coisa vocês façam a releitura e olhem de novo o vídeo. Vamos para a resposta da C. Se os pais da mulher tiver visão normal, quando fala assim, a gente já sabe, né? Que a gente já sabe lá nos cromossomos sexuais. Aqui vamos falar que isso aqui são os pais da mulher, daquele primeiro casal aqui, ó. Então, os pais da mulher do casal. O pai dela, por exemplo, se ele tem a visão normal, a gente já sabe que ele é XDzão Y, porque ele não apresenta doença, então ele vai ter o alelo dominante, XDzão e Y, porque é homem, né? Então é Y. A mãe, se ela tem a visão normal, então ela tem que ter um XDzão, né? Porque senão, e se ela passou um X, se a filha apresentou um XDzinho, quer dizer que ela só pode ter recebido esse XDzinho da mãe, porque o pai é normal. Então, automaticamente a gente sabe que a mãe dela tinha um alelo normal, né, XDzão, né, dominante, mas também tinha um alelo recessivo, tanto que ela passou para ela e ela passou para o filho, né? Então, esse alelo recessivo veio da mãe dela, do pai não, porque o pai dela ele tem características normais para o daltonismo, né? Então, ele doou o XDzão para a filha e a mãe doou o XDzinho. Né? E logo ela passou esse XDzinho para o seu filho. Se ela tivesse passado o XDzão para o seu filho não teria nascido com o daltonismo, porque está ligado ao gene recessivo. Então, a resposta é: fica claro que se os pais da mulher são normais, o gene para o daltonismo só pode ter sido transmitido pela mãe, já que o pai não vai ter esse gene, não tem como ele passar para a mulher lá do casal, né? Ele só passa o gene que não tem o daltonismo. Veja as setas tracejadas, né? Então presta atenção aqui, vocês vão ver que um veio do pai dela, o outro veio da mãe dela. O pai não tinha doença, não tinha o alelo, passou. A mãe tinha um alelo, não portava a doença porque tinha um outro que era dominante, mas passou o alelo recessivo para cá. Aí lá no exercício anterior a gente viu que ela passou esse alelo para o filho, né? Então, assim que seria o crescimento desse heterograma, né, para a gente entender de onde teria vindo esse gene do daltonismo. Vamos passar para a próxima. Se a criança mais tarde, né, aquela criança que a gente sabe que tem o daltonismo, é um menino, XDzinho Y, né, o filho daquele casal, se mais tarde ela casasse com uma pessoa de visão normal, cujo o pai é daltônico, poderá ter crianças, né? Então, se ele casar com uma mulher cujo o pai dela é normal, ela poderá ter crianças do sexo masculino com que fenótipo e do sexo feminino com que fenótipo. Você quer saber quais a probabilidade de nascerem meninos e com qual a probabilidade de nascer com daltonismo ou não, e meninas com qual possibilidade de nascer com daltonismo ou não, né? Quais os fenótipos. Né? Então, o menino a gente já sabe lá do casal que ele tem o daltonismo, ele é XDzinho Y.
a mulher do casal, desse novo casal, né, no caso, quando o menino casar, a gente sabe que o pai dela tem uma visão normal. Se o pai dela tem uma visão normal, automaticamente o pai dela vai passar um XDzão para ela. Então ela também tem a visão normal. E aí a gente vai calcular a possibilidade de nascer, né, as crianças de sexo masculino e feminino com quais fenótipos. Então a gente faz o cruzamento. Aqui, no caso, os óvulos dessa menina. Né? A futura mulher do indivíduo é heterozigota, XDzão, XDzinho. Né? Então ela tem um Dzão que ela recebeu do pai e o Dzinho que ela recebeu da mãe. O menino lá do casal anterior que a gente viu, o filhote deles lá, o filho deles, ele tem o XDzinho que veio da mãe dele, né? E o Y que veio do pai dele. Aí agora a gente faz o novo cruzamento, né? XDzinho com o XDzão, XDzão, XDzinho. Esse indivíduo aqui é do sexo feminino, né? Os cromossomos sexuais, 2 vezes X. É heterozigoto para o daltonismo, né? XDzão, XDzinho, heterozigoto. Mas não é daltônico, porque tem um dominante, né? Aqui a gente vai ter XDzinho do pai com o XDzinho da mãe, uma menina, né, 2 vezes o X lá no cromossomo sexual, e 2 vezes com alelo recessivo, porque o pai dela era daltônico, então ele passou um X recessivo e a mãe passou um X recessivo também. Então aqui vai ter uma menina vai ter uma menina, né, sexo feminino, que não é daltônica e também tem possibilidade de nascer uma menina daltônica. Do sexo masculino, a mãe vai doar o X, né? Que o X só pode vir da mãe para o homem, já que o pai vai passar o Y, né? Então o XDzão Y, esse menino não vai ser daltônico. E já tem a possibilidade do segundo menino nascer daltônico. A mãe vai passar o alelo do daltonismo, né, XDzinho, e o pai, novamente, né, para o menino, vai passar o Y. Ou seja, se aquele menino do primeiro casal ele, ele casar com uma mulher que é heterozigota para o gene do daltonismo, ele vai ter possibilidade de ter 50% dos meninos, né? Aqui a gente viu, né? 2 meninas, 2 meninos. Então, 50%, né, dos 4. 50% dos meninos podendo ser daltônicos e 50% das meninas podendo ser daltônicos. Aqui, ó, 50% daltônicos das meninas, 50% dos meninos daltônicos. Aqui são 50% das meninas que não têm daltonismo e 50% dos meninos que não têm o daltonismo. Bom, pessoal, é um conteúdo novo, né, um pouquinho mais complexo, mas aquela questão da dominância continua a mesma coisa, só que aqui a gente está tratando de cromossomos sexuais, que é XX da mulher, XY no homem. Então a resposta da D é a futura mulher do indivíduo heterozigota, XDzão, Dzinho. Assim as crianças do sexo masculino poderão ser normais ou daltônicas. A gente viu que na proporção de 50%. E as crianças do sexo feminino também poderão ser normais ou daltônicas. A gente viu também na proporção de 50%. Eu sei que para vocês é um pouco complexo, é a primeira vez que vocês estão vendo, mas assista o vídeo mais de uma vez, relê o conteúdo, relê essa página do livro, o exercício resolvido, que a gente vai conseguindo avançar. Qualquer dúvida vocês me perguntam. Um abraço.